Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025, e nosso amigo, embaixador Chas Freeman, está conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Feliz por estar com você, Nima. Deixe-me começar, embaixador, com o que J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, disse na Tepusa. Muitas pessoas o criticaram depois desses comentários. Perguntaram-lhe sobre a ajuda dos Estados Unidos e o apoio dos Estados Unidos a Israel. E aqui está o que ele disse. Sou um homem cristão. Estou apenas confuso sobre por que existe essa noção de que devemos algo a Israel, ou de que eles são nosso maior aliado, ou de que precisamos apoiar esse pacote de ajuda externa de centenas de bilhões de dólares a Israel para cobrir isso. Para citar Charlie Kirk, limpeza étnica em Gaza. Só estou confuso sobre como essa ideia surgiu, considerando o fato de que não apenas a religião deles não concorda com a nossa, mas também apoia abertamente a perseguição a Nodeno? Vamos dizer algumas coisas sobre isso. Antes de tudo, quando o presidente dos Estados Unidos diz América em primeiro lugar, isso significa que ele está defendendo os interesses dos americanos em primeiro lugar. Essa é toda a nossa política externa. E isso não quer dizer que você não vá ter alianças ou trabalhar com outros países de vez em quando. O que o presidente acredita é que Israel às vezes tem interesses semelhantes aos dos Estados Unidos, e trabalharemos com eles nesses casos. Às vezes não tem. Neste exemplo, o plano de paz mais recente para Gaza, no qual todos nós temos trabalhado muito nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos só conseguiu concretizar esse acordo de paz por estar realmente disposto a aplicar pressão sobre o Estado de Israel. Então, quando as pessoas dizem que Israel está de alguma forma manipulando ou controlando o presidente dos Estados Unidos, bem, eles não estão controlando este presidente dos Estados Unidos. Essa é uma das razões pelas quais conseguimos ter parte do sucesso que tivemos no Oriente Médio. Agora você pergunta sobre, judeus discordando de cristãos em certas ideias religiosas. Sim, absolutamente. Uma das realidades é que os judeus não acreditam que Jesus Cristo seja o Messias. Obviamente, os cristãos acreditam. Existem algumas divergências teológicas significativas entre cristãos e judeus. Minha postura é, vamos ter essas conversas, vamos ter essas discordâncias quando elas surgirem. Mas se houver áreas de interesse comum, também devemos estar dispostos a trabalhar juntos nelas. Por exemplo, uma coisa com a qual eu realmente me importo é a preservação da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Os cristãos acreditam que esse é o local onde Jesus Cristo foi crucificado e que seu túmulo também fica ali. Minha postura é a seguinte: se pudermos trabalhar com nossos amigos em Israel para garantir que os cristãos tenham acesso seguro a esse local, isso é claramente uma área de interesse comum. Estou de acordo com isso. O que não aceito é qualquer país colocar-se à frente dos interesses dos cidadãos americanos. É importante que todos nós, supondo que sejamos cidadãos americanos, coloquemos os interesses do nosso próprio país em primeiro lugar. É isso que vamos fazer. É isso que tentamos fazer todos os dias, eu prometo a vocês. Você pode imaginar que há muitos pontos na resposta dele pelos quais ele poderia ser atacado. Você está analisando a resposta dele. Foi confusa, defensiva. Obviamente, a questão não são as diferenças teológicas entre judeus e cristãos, ou entre judeus, cristãos e muçulmanos. Todos nós temos muitas coisas em comum. Fazemos parte da mesma herança, que tem suas raízes no judaísmo. E veja, Jesus Cristo era judeu, e os muçulmanos acreditam que ele foi o último grande profeta antes de Maomé, a quem os muçulmanos acreditam que Deus falou diretamente. Então, essa é uma resposta confusa. É verdade que os Estados Unidos compartilham o interesse em conduzir um genocídio em Gaza? Foi basicamente isso que J.D. Vance deu a entender. Ele disse, vamos trabalhar com eles quando nossos interesses coincidirem.
Bem, temos apoiado totalmente a limpeza étnica na Cisjordânia, que, aliás, está se acelerando. Israel acabou de aprovar mais 2.000 assentamentos na Cisjordânia. Também temos agido sem limites em relação ao assassinato de palestinos em Gaza. Na verdade, o chamado Plano de Paz para Gaza, cujas virtudes J.D. Vance exaltou, era vazio desde o início. Não há cessar-fogo em vigor. Israel está matando palestinos todos os dias, quase na mesma taxa de antes do suposto cessar-fogo entrar em vigor. Portanto, J.D. Vance não apresentou um argumento em favor do America First. Ele simplesmente fez uma série de afirmações, mas não as sustentou. O que exatamente Israel faz pelos Estados Unidos que justifica o tipo de subsídios que os Estados Unidos fornecem? Ele não respondeu essa pergunta. Muitas pessoas diriam que Israel não faz nada que justifique esses subsídios. Embaixador, olhando para a situação atual em Israel, na semana passada, como o senhor sabe, falamos sobre isso. Tom mencionou o embaixador dos Estados Unidos na Turquia e o enviado à Síria. Ele disse que se o governo do Líbano não desarmasse o Hezbollah, Israel o faria à força. Hoje soubemos que o governo do Líbano está enviando o exército para o sul do país confrontar os israelenses. Qual era o plano? O plano era separar o governo do Hezbollah. Parece que, na verdade, estão aproximando os dois. Bem, esse é o efeito natural. Deixe-me voltar por um momento ao diálogo com J.D. Vance, porque acho muito significativo que um jovem, claramente seguidor de Charlie Kirk, levante os tipos de questões que ele levantou. Isso é um indício de uma divisão nos Estados Unidos que está se tornando cada vez mais aguda. O governo não está em sintonia com a opinião pública de forma alguma na questão de Israel e Palestina. Só vou dizer isso. Sobre a questão do Líbano, a abordagem israelense sempre foi dividir os libaneses. Eles têm se esforçado muito para trabalhar com cristãos e, às vezes, com sunitas contra a maioria xiita no Líbano. O esforço que o embaixador Barak está conduzindo agora é o desarmamento do Hezbollah. Mas o Hezbollah tem sido a única defesa eficaz do Líbano, de seu território e de seu povo contra as contínuas depredações israelenses. Deveria haver um cessar-fogo no Líbano, mas como em todos os outros cessar-fogos que Israel aceitou, ele tem sido constantemente violado pelos israelenses. Muitos libaneses foram mortos por drones e ataques aéreos. Israel ainda ocupa ilegalmente parte do sul do Líbano. Não se retirou como deveria. Acho que nessas circunstâncias, os nacionalistas libaneses, incluindo os cristãos, já que o próprio presidente é cristão, precisam responder à agressão israelense. Eles não têm escolha. Então, naturalmente, unem forças com o Hezbollah. E Israel, ou melhor, os Estados Unidos, que estão agindo em nome de Israel nesse caso, estão unindo as facções libanesas contra nós e contra Israel, o que não é uma atitude sábia. Falando sobre Israel e a situação lá, temos um relatório do Knesset mostrando que 78% dos casos de suicídio em Israel são entre soldados e reservistas. Outro problema neste momento são os enormes protestos de israelenses ultra-ortodoxos que não querem fazer parte do exército, nem participar de operações em Gaza, no Líbano ou na Síria. Qual é o problema dentro da sociedade israelense que eles parecem não conseguir compreender? Eles estão se afundando cada vez mais. A situação não está ficando mais fácil com o passar do tempo. Quando se trata da economia e da política, há esses protestos massivos contra o governo. Há algum tipo de compreensão por parte do governo Netanyahu ou de seu partido sobre como lidar com isso? Ou eles simplesmente não se importam com o que está acontecendo dentro do país, contanto que tenham apoio dos Estados Unidos e do Ocidente? Tomemos da Alemanha e Reino Unido. Bem, essa é uma questão muito complicada, eu acho. Primeiro, com relação aos suicídios,
Aparentemente, apenas uma em cada 7 tentativas de suicídio realmente tem sucesso. Mas está muito claro que as pessoas em Israel, especialmente aquelas nas reservas do exército que foram mobilizadas repetidamente para realizar operações em Gaza e na Cisjordânia, estão sob muita pressão. As pessoas estão muito perturbadas com o que vem e com o que precisam fazer como parte do exército israelense. E a previsão acredito que estava nesse relatório, ou talvez em comentários sobre ele, que quando e se a guerra acabar, haverá muito mais suicídios relacionados a essa questão. Esse é um padrão comum. Isso tem sido um padrão entre os americanos, por exemplo, que serviram no Afeganistão e no Iraque. As coisas que testemunharam, as coisas que tiveram de fazer e que abalaram seu senso moral, levaram muitos deles a tirar a própria vida por culpa. Acho que os israelenses não são exceção a isso. A questão dos ultra-ortodoxos também está ligada ao estresse relacionado à guerra, porque o exército israelense sofre com a falta de pessoal para realizar todas as operações em que está envolvido. Você mencionou o Líbano e a Síria. Claro, houve ataques ao Irã, ataques contínuos ao Iêmen e um esforço para expulsar os palestinos da Cisjordânia. E temos essa guerra de aniquilação, ou extermínio, ou genocídio, acontecendo em Gaza. E, portanto, o exército acredita que os ultra-ortodoxos, que são isentos do serviço militar obrigatório, deveriam estar sujeitos a ele, serem incorporados ao exército e obrigados a defender Israel, a pátria em que vivem. Mas eles não concordam. Não acreditam que tenham um dever para com o Estado de Israel. Muitos deles, apesar de viverem sob esse Estado, o consideram religiosamente ilegítimo. Veem o sionismo como uma forma de idolatria, uma distorção, uma perversão do judaísmo. Portanto, para eles trata-se de uma questão de princípio. E é claro, também é compreensível que não queiram ser alvejados ou mortos. Por isso protestam. Tudo isso é apenas um indício de uma sociedade sob extremo estresse. Uma sociedade que basicamente está falhando em se sustentar. As pessoas estão emigrando em grande número. A economia está em sérios apuros. A população está descontente. As famílias dos reféns sentem que não obtiveram satisfação. E há um grande grau de beligerância em relação ao Hamas, aos vizinhos árabes de Israel, ao Irã. Sabe, eu acabei de ler algo. Alguém voltou ao Vietnã 50 anos após a retirada americana para observar as condições do país. Ele descobriu que os vietnamitas não eram anti-americanos. Eles não odiavam os americanos. Ele perguntou como era possível que não odiassem os americanos, e eles responderam: bem, nós, vietnamitas, temos corpos pequenos e se os enchermos de ódio, não sobrará espaço para o amor. E eu acho que os israelenses estão cheios de ódio e se sentem perturbados por não haver mais espaço para o amor nesse lugar. Finalmente, tivemos o encontro entre Donald Trump e o presidente Xi. Os dois presidentes se reuniram. Você está vendo as imagens deles se cumprimentando. Foi realmente algo impressionante ver a atmosfera ali. Qual foi a sua percepção sobre o clima entre os dois presidentes nessa reunião? Bem, eu não estava lá, mas olhando as fotos e alguns relatos, eu diria que o presidente Xi Jinping estava jogando pôquer. Ele foi muito disciplinado, não estava cheio de risadas e não fez esforço para encantar o presidente Trump. Ele representou a dignidade e o poder chineses. O presidente Trump, em contraste, foi efusivo, como um garotinho ou um filhote pulando por aí, tentando se agradar com o presidente Xi. Mas a atmosfera realmente não é o que importa. A questão foi, eu acho, um grande acontecimento. Podemos falar sobre os assuntos específicos se quiser, e acho que provavelmente deveríamos. Mas o principal resultado dessa reunião é que a China agora é igual aos Estados Unidos. No question about that.
Sem dúvida alguma. O presidente Trump atravessou o Pacífico para se encontrar com o presidente Xi, a convite do governo sul-coreano, em uma base militar da Coreia do Sul. Mas eles estavam em pé de igualdade. Na verdade, acho que em certo momento o presidente Xi disse: estamos ambos no comando de nossos países, cada um de nós conduzindo o leme. Não houve qualquer deferência. Era um igual falando com outro igual. Isso reflete a postura do presidente Trump ali. E o que ele fez, acredito, mostra uma conclusão de sua parte. Uma que talvez não seja compartilhada pelas pessoas que trabalham para ele, de que não podemos superar a China em competição e não podemos vencer uma guerra contra a China. Portanto, temos que conviver com a China. Temos que aceitar as coisas como são. E toda essa conversa que você ouve no Capitólio e nos think tanks de direita sobre mudança de regime na China não vai nos levar a lugar nenhum. Então ele decidiu aceitar a China como ela é. Sobre as questões específicas, bem, podemos passar por elas se você quiser, eu diria que houve várias bastante importantes. Uma foi que depois que os Estados Unidos criaram uma nova regra para identificar subsidiárias de empresas chinesas, ou empresas com participação chinesa significativa superior a 50%, e tentaram aplicar controles de exportação a essas empresas, os chineses espelharam o sistema americano, o que eu considero uma abominação. É uma invasão da soberania de outros países. E basicamente afirma que qualquer coisa feita com conhecimento ou materiais americanos está perpetuamente sujeita ao controle dos Estados Unidos. Então, como já disse antes no seu programa, se você compra um cotonete como parte de um kit médico, um bastão de algodão, e o algodão é cultivado no Arkansas, isso o torna sujeito aos controles de exportação americanos. Você não pode vender esse kit médico, mesmo que a maior parte dele seja feita em outro lugar, para a Venezuela, porque os Estados Unidos decidiram que a Venezuela é um inimigo. Isso é algo extraordinário. E os chineses basicamente adotaram a mesma regra e a aplicaram aos elementos de terras raras, o que essencialmente paralisaria o complexo militar industrial americano. Acho que há cerca de 2 toneladas de terras raras em um submarino nuclear americano. Há terras raras nos turbofans dos motores a jato americanos, nos ímãs, que são centrais para os sistemas de orientação de mísseis e assim por diante. Os Estados Unidos basicamente não conseguem funcionar sem acesso a esses materiais. E os americanos, de forma imprudente, pararam de produzi-los, permitindo que os chineses preenchessem o mercado com seus próprios produtos. O que aconteceu aqui foi que Trump, que havia iniciado toda essa confusão, uma crise criada por ele mesmo, teve que recuar. Basicamente, os chineses concordaram em suspender a implementação de seus controles de exportação por 1 ano. Esse é um ano em que eles trabalharão arduamente para desenvolver a burocracia de fiscalização que será necessária quando e se esses controles forem realmente aplicados. Suspeito que a burocracia chinesa tenha ficado muito satisfeita com esse adiamento de 1 ano. Então isso é uma coisa. Os controles e taxas realmente absurdos que haviam sido impostos pelos Estados Unidos sobre embarcações construídas, operadas ou de propriedade chinesa foram aparentemente suspensos, encerrados. E os chineses encerraram, aparentemente, ou estão preparados para encerrar os controles recíprocos que impuseram sobre embarcações americanas. Então esse é outro ponto. Sobre a questão da soja e de outras commodities dos Estados Unidos, os chineses basicamente não queriam entrar em uma guerra comercial com os Estados Unidos. Eles eram dependentes dos produtos agrícolas americanos, inicialmente em grande medida, e agora menos, porque o seu próprio país, o Brasil, interveio e se tornou um grande fornecedor de soja, por exemplo. Mas não é só a soja, há também outros produtos, como a carne bovina e assim por diante.
exportações agrícolas da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Cone Sul, onde os Estados Unidos foram basicamente excluídos do mercado. The United States has basically been cut out of the market. So, Então isso também foi recíproco. É porque os Estados Unidos impuseram um embargo às exportações de produtos de alta tecnologia para a China, e os chineses retaliaram. Na verdade, eles não querem comprar certos produtos de alta tecnologia. Quando a NVIDIA tentou vender uma versão simplificada de seu processador gráfico para inteligência artificial, os chineses se recusaram a comprá-lo. Por quê? Eles aprenderam, da maneira mais difícil, que precisam ser autossuficientes ou independentes, ou que precisam de cadeias de suprimentos alternativas que não dependam dos Estados Unidos. Eles nos veem como um fornecedor não confiável. Então, isso foi outra coisa que aconteceu. Mas, novamente, foi essencialmente um recuo sob pressão dos Estados Unidos. Houve outras coisas que aconteceram, mas acho que essas são as principais. A principal conclusão disso é que os Estados Unidos, acostumados a fazer o que querem onde quiserem e a acreditar que nenhum país poderia nos enfrentar, agora aprenderam que a China pode nos enfrentar. E vai. Então há isso. Uma coisa positiva, talvez, o presidente Trump aparentemente vai a Pequim em abril. Se ele estiver realmente comprometido em encontrar uma relação estrategicamente estável com a China, isso dá à sua administração 6 meses para fazer o trabalho básico necessário para criar tal relação. Mas devo dizer, por fim, que esse chamado acordo, ou conjunto de acordos, foi típico de Trump. Ou seja, ele criou um problema para os Estados Unidos e depois teve que recuar. Fez um acordo vago, sem detalhes, todos a serem definidos mais tarde. E quando se tenta definir os detalhes sem um entendimento realmente comum, surge muito atrito. Portanto, isso não passa de uma trégua, um alívio temporário. Não estabelece uma relação de longo prazo e sustentável entre os Estados Unidos e a China. Temos que torcer para que, de alguma forma, nos 6 meses antes da viagem de Donald Trump a Pequim, em abril de 2026, os dois lados consigam desenvolver essa base. Embaixador, sempre que penso na relação entre os Estados Unidos e a China, ou a Rússia, ou o Irã, na verdade, sinto que se os Estados Unidos melhorassem sua relação com a China, isso beneficiaria enormemente a região, na minha opinião, incluindo a Ucrânia e o Oriente Médio. Porque o mesmo está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, e entre os Estados Unidos e o Irã. Na minha visão, estamos em um estágio, em termos de parcerias entre esses países, em que se qualquer melhoria na relação entre o Ocidente e o Oriente, todos. É ingênuo pensar assim. Não, não acho que seja assim. Mas também é verdade que se os Estados Unidos voltassem à prática da diplomacia, em vez de intimidação e coerção, sanções e tarifas, e o fornecimento de armas aos inimigos de todos esses países, isso faria diferença. Não podemos esquecer que a Guerra Civil Chinesa ainda não acabou. Os Estados Unidos estão apoiando o lado perdedor na ilha de Taiwan contra os vencedores no continente da China, e fazem isso há 75 anos. No caso da Ucrânia, os Estados Unidos estão agora, indiretamente por meio dos europeus, apoiando a Ucrânia em ataques de longo alcance contra a Rússia, com a possibilidade de que isso envolva uma participação americana ainda mais direta. E não podemos esquecer que, no caso do Irã, os Estados Unidos se uniram a Israel em um ataque ao Irã. De qualquer forma, se os Estados Unidos voltassem à ideia de negociar a resolução de disputas quando possível, e deixar de lado temporariamente aquelas com as quais não podemos lidar, o que é a arte da diplomacia, então esses países rapidamente perceberiam que têm diferenças sérias. Eles não são iguais, seus interesses não são os mesmos. E aqui, novamente, quero voltar à reunião entre Donald Trump e Xi Jinping em Busan,
na Coreia do Sul. Donald Trump tinha a ideia de que seu charme pessoal, sua personalidade, poderia superar conflitos de interesse entre nações. Isso é uma fantasia. No fim das contas, são as pessoas que estão no comando dos países. Goste-se delas ou não. Ache-se que são legítimas ou não. Quando alguém está no comando de um país, essa pessoa é responsável perante os cidadãos desse país. Ela não tem a liberdade de agir de maneira totalmente egoísta ou de fazer coisas que não sirvam ao bem comum dos iranianos, russos, chineses, seja qual for o caso. Donald Trump não está claro se ele vê seu próprio papel nos Estados Unidos como uma responsabilidade para com os cidadãos, em vez de apenas para consigo mesmo. E é muito evidente que ele e sua família estão se enriquecendo às custas do público. Isso não é incomum. A corrupção não é algo estranho a nenhum dos países que mencionamos. Irã, Brasil, China, Índia, Rússia. A Ucrânia certamente tem um enorme problema com corrupção. Mas sabe, a ideia de que de alguma forma tudo gira em torno de personalidades e do eu é algo muito estranho. E não funciona. Antes da reunião entre o presidente Xi e Donald Trump, o presidente Trump recebeu uma mensagem do chefe do Pentágono, Pete Hegseth. Eu não gosto de chamá-lo de secretário de guerra, prefiro dizer o chefe do Pentágono. E aqui está o que ele disse, embaixador, sobre a ameaça vinda da China para o Japão. Embaixador, como discutimos hoje, a situação de segurança ao redor do Japão e na região continua, como ele disse, e nós concordamos, grave. As ameaças que enfrentamos são reais e urgentes. O crescimento militar sem precedentes da China e suas ações agressivas falam por si mesmas. É por isso que a agenda de paz através da força do presidente Trump é tão importante. Bem, há uma disputa territorial entre a China e o Japão sobre o arquipélago de Senkaku, Diaoyudao, em chinês. São 5 rochedos no meio do nada, que historicamente serviam como ponto de referência para embarcações que viajavam da China para Okinawa, nas ilhas Ryukyu, que eram um reino independente até o Japão tomá-las em meados do século XIX. Acho que o Sr. Hegseth precisa revisar um pouco a história. A China perdeu de 25 a 35 milhões de pessoas, não faz tanto tempo. E o Japão já invadiu a Coreia 2 vezes. Você quer dizer que o Japão matou? O Japão matou, sim. Eu disse China, desculpe. Os japoneses avançaram pela China de 1931 a 1945. E não sabemos quantas pessoas eles mataram. Alguns dizem 35 milhões, outros dizem 25 milhões. Mas foi um número enorme. Não há ninguém na China que não tenha um parente que tenha sido perdido nessa guerra, pelo menos no norte e centro da China. Então, quando a China está construindo a capacidade de se defender, ela não tem reivindicações contra o Japão. Há uma disputa territorial sobre o pequeno arquipélago que mencionei, que todos originalmente concordaram, tanto os chineses quanto os japoneses, que deixariam de lado para ser resolvido no futuro. Mais tarde, os japoneses mudaram de posição e começaram a afirmar uma reivindicação ativa. Então, se você perguntar aos vizinhos do Japão se eles representam uma ameaça para o Japão, os coreanos, é claro que a Coreia do Norte tem armas nucleares apontadas para o Japão, em parte por causa do que o Japão fez aos coreanos de 1905 a 1945. Se você perguntar aos vizinhos do Japão se eles ameaçam o Japão, eles acharão a pergunta muito estranha. Quero dizer, eu não acredito que o Japão ameace ninguém, sinceramente. Acho que o Japão, depois de 1945, adotou um caminho muito diferente. Não é o Bushido, o caminho do guerreiro, que eles seguiam antes. E acho que, por outro lado, entendo as apreensões de coreanos, chineses, indonésios e outros em relação ao retorno do Japão ao poder militar, ao qual ele de fato está retornando. Então eu não sei.
Acho que o Sr. Hegseth está, quando fala sobre uma ameaça implícita ao Japão, na verdade está falando sobre uma ameaça à primazia americana na região, o que é algo muito diferente de uma ameaça ao próprio Japão. Você acha que Donald Trump conversou sobre as sanções à Rússia com o presidente chinês? Suspeito que ele possa ter levantado a questão das pesadas importações chinesas de petróleo russo, que, é claro, são alvo das sanções americanas. Sanções que, na minha opinião, não vão funcionar, mas, enfim, estão sendo testadas. Acredito que tanto a Índia quanto a China encontrarão maneiras de contorná-las. Sei que a Alemanha já conseguiu uma isenção dessas sanções, que francamente não fazem muito sentido. Mas não acho que eles tenham falado sobre isso. Acho que foi algo muito mais bilateral. Curiosamente, não há sequer indicação de que tenham falado sobre o TikTok, onde, ao que parece, algum tipo de entendimento foi alcançado em Kuala Lumpur, entre o secretário do Tesouro, Sr. Bessent, seu homólogo chinês, e o vice-primeiro-ministro He. E acho que isso é significativo. Claro, sabemos que no caso do TikTok, tem sido dito muito absurdo sobre preocupações com segurança nacional, que existem em qualquer plataforma de mídia social. Elas existem em todas. Meta, Google, seja qual for. Todas essas plataformas, Facebook, Instagram e assim por diante. Quero dizer, todas são baseadas na coleta de dados sobre indivíduos, e todas podem ser invadidas. O TikTok não é realmente diferente nesse aspecto. A questão com o TikTok tem sido que ele oferece uma visão sem filtros e sem censura do genocídio em Gaza, e o lobby sionista está desesperado para censurar informações sobre isso e impedir qualquer crítica a Israel. Então as pessoas que estão comprando o TikTok são basicamente oligarcas sionistas, e farão um esforço para alterar o algoritmo a fim de remover qualquer crítica a Israel. Não acho que terão sucesso. Mas de qualquer forma, se o TikTok acabar nesse sentido, surgirá outra plataforma de mídia social que oferecerá o serviço. 70% dos jovens americanos obtêm a maior parte de suas notícias pelo TikTok. Então o lobby sionista tem razão em estar preocupado. Essa é uma influência muito poderosa sobre o modo como eles pensam. Enfim, não há indicação de que isso tenha sido discutido. Parece ter sido realmente consistente, de certa forma, com o rumo das relações entre China e Estados Unidos, mesmo sob o governo Biden. Sabe, aquele vamos manter contato, mas não vamos decidir nada fundamental. Então, ok, você quer ir a Pequim? Vá em abril. E abril é um mês em Pequim que geralmente há grandes tempestades de areia vindas do deserto de Gobi. Não é a época que eu escolheria para ir lá. Mas, de qualquer forma, tenho certeza de que Donald Trump sabe o que está fazendo. A Rússia anunciou 2 novos mísseis. Um deles é o Burevestnik e o outro é o Poseidon. Ambos são movidos a energia nuclear e, se não me engano, ambos são mísseis de cruzeiro. Acho que um deles é, na verdade, um torpedo. E para aqueles de nós que estão preocupados com o aumento das armas nucleares, o futuro não parece muito promissor nesse sentido. Porque Donald Trump, depois dos acontecimentos, disse que ordenou um teste de algo nuclear. Bem, alguma coisa nuclear. Não está claro. Mas não, eu diria que a coisa mais importante que esse anúncio revela é que não há um processo de formulação de políticas em Washington. Essa foi uma decisão tomada de forma impulsiva por Donald Trump, baseada em alguma reação pessoal. Muitas pessoas acreditam que foi uma resposta ao fato de a Coreia do Norte ter disparado um míssil hipersônico para saudá-lo quando ele chegou à Ásia, que ele se sentiu insultado por isso, ou que precisava reagir de alguma forma com uma demonstração de poder americano. Outros acreditam que foi em resposta ao míssil de cruzeiro e ao torpedo movidos à energia nuclear da Rússia,
que ele sentiu necessidade de contrabalançar. Mas, de qualquer forma, ele fez isso sem considerar as consequências de longo prazo e, aparentemente, sem precisão em relação ao que estava ordenando. É uma ordem para testar uma arma nuclear, uma bomba nuclear, ou é uma ordem para testar sistemas de entrega relacionados a armas nucleares? Não sabemos. Em todo caso, seja qual for, é mais um passo distante do controle de armas. E o controle de armas é uma forma muito útil de reduzir ameaças e a possibilidade de uma guerra incidental, porque permite as capacidades e estabelece mecanismos para controlá-lo. Portanto, o que ele acabou foi tornar o mundo mais perigoso. What he's just done is made the world more dangerous. And of course, this comes on top of the war in Ukraine. E claro, isso se soma à guerra na Ucrânia, onde a Rússia repetidamente sentiu que precisava ameaçar uma resposta nuclear diante da escalada ocidental. Ela não o fez, mas aparentemente agora desenvolveu duas armas de vida útil formidavelmente longa. Uma que pode permanecer submersa, o Poseidon, e outra, um míssil de cruzeiro, cujo nome eu nem tentarei pronunciar, que pode permanecer no ar por muitas horas. Qualquer uma delas pode escapar de qualquer defesa. Portanto, isso representa um passo em direção a um perigo maior de guerra nuclear. Não é algo bem-vindo. É amplamente criticado por praticamente todos. Não sabemos os detalhes. Porque é uma nova tecnologia. Como Poon disse, essa tecnologia também pode ser usada no programa espacial que eles têm na Rússia. A mesma tecnologia é usada no Burevestnik, que é um míssil de cruzeiro. E Donald Trump disse há 2 dias, ou talvez tenha sido ontem, se não me engano, que estão conversando com a Rússia sobre controle de armas e armas nucleares, e que isso pode trazer a China para as negociações. Isso está acontecendo, porque mesmo antes de chegar ao poder, antes de ser eleito, ele já falava sobre isso. Uma das coisas sobre Donald Trump, infelizmente, é que você nunca tem certeza se ele está falando sobre algo que imaginou ou sobre algo que realmente está acontecendo. Quase se poderia dizer que ele foi a Pequim para se encontrar com alguém cuja realidade ele alucinou. Ele acha que entende Xi Jinping, mas sua imagem de Xi Jinping é bem diferente do verdadeiro Xi Jinping. Ele foi até lá, negociou com sua imaginação, seu oponente imaginário, e depois recuou e proclamou uma famosa vitória nas negociações. Bem, esse é um padrão comum para este presidente. Ele já resolveu 8 guerras, eu acho, exceto que não resolveu nenhuma delas, e muitas nem sequer eram guerras. Então não sabemos se isso é real ou não. Sobre a questão da entrada da China, a posição chinesa há muitas e muitas décadas tem 2 elementos principais, um dos quais ainda está em vigor, e esse é o de não usar primeiro. A China não usará uma arma nuclear, exceto em resposta a um ataque nuclear por parte de uma potência nuclear. Agora, pode haver algum motivo para flexibilizar isso. Por exemplo, se os Estados Unidos atacassem o dissuasor nuclear chinês, mas sem usar uma arma nuclear para fazê-lo, isso poderia ser o equivalente a um ataque nuclear, justificando o uso de armas nucleares pela China para contra-atacar ou responder em retaliação. O segundo pilar da prática chinesa tem sido a capacidade mínima de contra-ataque. Muito semelhante à teoria francesa da force de frappe, a força de ataque da França, que não tinha a intenção de destruir a União Soviética ou outros inimigos, talvez norte-africanos, mas sim de causar dano suficiente para dissuadi-los de atacar a França. Essa era a doutrina nuclear chinesa. Isso agora parece ter sido superado como resultado do programa de modernização nuclear americano e das ameaças que vários oficiais militares dos Estados Unidos expressaram sobre o uso de armas nucleares táticas contra a China no caso de uma contingência em Taiwan ou outra situação semelhante.
Assim, os chineses estão agora construindo uma enorme força de contra-ataque, que provavelmente acabará tendo cerca de 1.500 ogivas apontadas para os Estados Unidos. Warheads aimed at the United States. In other words, China has embraced the US. Em outras palavras, a China adotou a doutrina norte-americana e soviética de destruição mútua assegurada, ou MADI. Isso não é um desenvolvimento positivo, mas até que a China amplie suas forças, e ainda assim ficará muito aquém do arsenal nuclear em mãos russas. Aliás, Donald Trump disse que os Estados Unidos tinham mais armas nucleares do que qualquer outro país. Isso não é verdade. Os russos têm mais, mas francamente, ambos os lados têm armas demais. De qualquer forma, os chineses não vão participar de um acordo tripartite de controle de armas nucleares, a menos e até que estejam em posição de igualdade com os outros. E talvez nem o façam mesmo assim. É muito difícil firmar um acordo a três sobre um assunto como esse. É possível fazê-lo de forma bilateral. Não está claro se é possível em uma base mais complexa. It's not clear you can do it on a more complicated basis. We had a report in the Miami Herald. Tivemos uma reportagem no Miami Herald dizendo que o governo Trump havia decidido realizar ataques a instalações militares dentro da Venezuela. E, embaixador, quando Donald Trump chegou com esse tipo de modelo, essa estratégia de que ele iria pôr fim aos conflitos no Oriente Médio, sabe, em 20 de janeiro, ele tinha algum tipo de cessar-fogo em andamento. Depois disse que iria encerrar o conflito na Ucrânia em 24 horas, o que ainda não aconteceu. Agora, ele está voltando sua atenção para a América do Sul, para a América Latina. Muitas pessoas aqui no Brasil estão preocupadas com o que está acontecendo na Venezuela. Elas veem esse tipo de ataque como algo que cria instabilidade para toda a região, que pode ser afetada, já que o Brasil já lida com questões relacionadas à Venezuela. Se ocorrer algum grande ataque lá, isso pode trazer um enorme caos para a região. Certo. Então, como já discutimos antes, isso é basicamente uma ação contra Cuba, que depende da Venezuela e tem grande influência lá. A Venezuela tem sido alvo de duras sanções americanas e de operações de mudança de regime há bastante tempo. E tem um governo muito ruim. Não é um bom governo. O resultado é que provavelmente 8 milhões de venezuelanos fugiram do país. A América Latina está cheia de refugiados venezuelanos, e há muitos também nos Estados Unidos. Isso é simplesmente mais do mesmo. Se isso se estender a um ataque real contra a Venezuela, então surgem várias questões. Antes de tudo, isso seria absolutamente contrário à Carta das Nações Unidas e ao direito internacional. E seria direito de outros países exercer a defesa coletiva com a Venezuela. Então vemos Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, buscando apoio da Rússia para defesas aéreas, novas aeronaves e capacidades aprimoradas de aviação para repelir esse ataque. Vemos ele buscando apoio do Irã para obter drones e outros equipamentos. Vemos ele buscando apoio da China, provavelmente para equipamentos de defesa aérea e assim por diante. E é claro, ele organizou uma milícia, a milícia bolivariana, que reagiria a um ataque americano em solo. Portanto, essa é uma situação muito perigosa. Espero que o Miami Herald, que nem sempre acerta em tudo, também esteja errado sobre isso, e que esse não seja o plano. Mas não posso descartar essa possibilidade. Eis uma pergunta. As pessoas se esquecem de que os Estados Unidos e todos os países da América Latina, incluindo o seu, fazem parte do Pacto do Rio. Esse é um tratado de defesa mútua que precedeu a OTAN, mas contém a mesma linguagem, de que um ataque a qualquer Estado americano será considerado um ataque a todos. A América Latina poderia se unir contra os Estados Unidos diante desse esforço de retorno ao intervencionismo do início do século XX, nos moldes de Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson e outros que invadiram e ocuparam uma série de países latino-americanos e caribenhos. Veja, essa é uma questão jurídica tanto quanto política. Eu não acredito que neste momento da história,
a América do Sul, não vou falar da América Central nem do Caribe, esteja disposta a se submeter à dominação americana. Is prepared to be subject to American dominance. I think your comment. Acho que o seu continente quer ter uma existência independente dos Estados Unidos, manter boas relações com os Estados, mas sem ser controlado por eles. Os países da América do Sul não se submeterão mais, talvez com exceção da Argentina, sob Milei, ao controle americano. Acho que essa é a lição de projetos como o da China no Peru, a proposta de ferrovia que atravessa o Brasil até a China e assim por diante. E espero que a Venezuela possa ser uma ovelha negra nesse contexto. Não acho que muitas pessoas na América Latina admirem a Venezuela, mas acredito que simpatizam com ela, já que está sob ataque do chamado Colosso do Norte. Portanto, essa história no Miami Herald, se for verdadeira, pode ter todo tipo de implicações imprevistas. Antes de encerrar, embaixador, havia uma pergunta diferente. Houve momentos em que o Partido Democrata pedia, na verdade, menos censura em relação à mídia, mas parece que esse tom mudou. Observando recentemente, tivemos Barack Obama falando sobre as restrições regulatórias, sobre as notícias, sobre o que está acontecendo nas redes sociais e nesses canais de notícias independentes. E foi isso que ele disse, embaixador. Em seguida farei minha pergunta. O que precisamos fazer é começar a experimentar novas formas de jornalismo, como usamos as redes sociais de maneiras que reafirmem os fatos e separem fatos de opiniões. Queremos diversidade de opinião, não queremos diversidade de fatos. Isso, eu acho, é uma das grandes tarefas das redes sociais. Aliás, isso exigirá algum tipo de governo, algumas restrições regulatórias governamentais em torno desses modelos de negócio, de uma forma que seja consistente com a primeira emenda, mas que também diga, veja, há uma diferença entre plataformas e um modelo de negócio que eleva as vozes mais odiosas, mais polarizadoras ou mais perigosas. Perigosas no sentido de incitar a violência. E isso, eu acho, será um grande desafio para todos nós enfrentarmos. Ele quer transformar os Estados Unidos no que está acontecendo na Alemanha e no Reino Unido? Não, não acho que sim. Não tenho certeza se ele tem uma visão clara. Quero dizer, ele está claramente certo. É preciso haver verificação de fatos, e distorções maliciosas dos fatos precisam ser combatidas. Isso mesmo. A maneira clássica de fazer isso seria por meio de processos judiciais, ações por difamação ou para buscar indenização por calúnia que seja falsa. Então não é necessário que o Poder Executivo regule a mídia. Seria possível contar com os tribunais se houvesse padrões diferentes para difamação na imprensa e nas redes sociais. Aqui quero destacar um ponto. Não se pode recorrer à IA para isso. A inteligência artificial é construída com base em uma varredura de toda a internet e produz o que encontra por lá. Então, a inteligência artificial reflete os preconceitos humanos, preconceitos que são expressos na internet. E ela também é corretamente cautelosa em relação a entrar na arena política. Se você perguntar a uma IA chinesa, fale-me sobre a vida pessoal de Xi Jinping, ela dirá, não sei, não posso responder essa pergunta. Se você perguntar a uma IA americana sobre uma questão política, ela dirá, não sei, não posso responder essa pergunta. Portanto, não vejo a IA. A IA pode ter um papel de apoio aqui, mas em última análise, isso é algo para os tribunais, não para o Poder Executivo, na minha opinião. Não sei o que o presidente Obama está tentando alcançar. Acho que ele identificou um problema. Não ouvi identificar uma forma específica de lidar com ele. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Foi um prazer conversar. C.